Olá, seja muito bem-vindo. Começou no Armarinho da Arte e a gente está super empolgado porque hoje trago para você uma lembrancinha super fofa, muito fácil para fazer e tenho certeza que muitas professoras que acompanham o programa sempre têm que dar alguma lembrancinha ou querem dar para suas crianças. Eu, pensando como professora, trouxe hoje para vocês uma lembrancinha que achei muito fofa e bem fácil de fazer, que é essa ovelhinha que você acompanha ali. Deixa eu mexer um pouquinho nela assim. Vou tirar, né? Eu coloquei um seja bem-vindo, porque como professora de Jardim da Infância, tenho muitas criancinhas que visitam a igreja, tem outros que fazem aniversário, tem outros que de repente já você quer dar uma lembrança pelo sábado na sua igreja, ou quem é professora de todos os dias também, você quer antes das férias dar alguma lembrancinha para suas crianças. E o cordeiro a gente sabe que tem um significado bem bonito, bem especial e a gente quer hoje fazer com você essa tarefa que é muito fácil. Mas já quero te dar as boas-vindas a você que nos acompanha através do Face, Armarinho da Arte. Você tem ali muitas fotos, dicas. A gente vai também compartilhando fotos de outras pessoas que junto com a gente vão fazendo artesanato, que mandam um abraço. Daqui a pouquinho manda um abraço também para você. E também, claro, quem nos acompanha no Instagram, @Armarinho da Arte. Se você perdeu algum programa, se você acabou de ligar a TV, não sabia que tinha Armarinho da Arte aqui no Novo Tempo, então você pode acompanhar todos os vídeos de costura, de diferentes artesanatos que a gente faz através da novotempo.com/Armarinho da Arte. E eu quero mandar um abraço grande já para quem estava agora acompanhando agora há pouquinho, muita gente ansiosa para que começasse nosso programa ao vivo. A Lívia Santana está à frente da TV e disse: manda abraço para os meus filhos, que também assistem o seu programa, Yasmin, Felipe e Pamela. Então, um grande abraço para você. A Gislaine Cássia Ferreira manda uma foto da filhinha linda, a Sofia Stefani Fernandes, que fez aniversário este mês. Então, eu mando um parabéns já para você, um grande abraço, que Deus te abençoe. A Maria Rodrigues de Araújo tem um problema aqui, olha só, é bacana esse momento de interação para a gente tirar algumas dúvidas, né? Disse: Karina, estou quebrando muitas agulhas da máquina de costura, me dá alguma dica por que acontece isso? Então, já te falo, talvez você está usando a agulha errada, às vezes tem agulha que é para seda, para tecido mais fino, para tecido mais grosso. Então, veja, você vai numa loja de armarinho, tem muita agulha que tem numeração. Então, você veja, se você vai costurar um tecido grosso, troca a agulha da tua máquina. Essa é uma dica para todo mundo e principalmente para quem está começando a costurar. Às vezes a gente não sabe isso, vai costurar um tecidinho mais grosso, aí a nossa agulha quebra. Então, fica a dica ali, vai procurando e me fala, viu? Manda um abraço para Caroline Vieira e para a mãe dela, Josefa, e para o pai, Mauro, que também acompanha o Armarinho. A Rafaela Lopes, a Cristiane Xavier, a Clores, Modesto, Raquel Angel, que manda uma foto de uma velhinha linda também. E agora a gente acompanha a lista de materiais e começamos já o nosso programa de hoje. Para fazer a lembrança de ovelhinha, você precisa tecido flocado ou feltro, tecido cru, papel para o molde, caneta, alfinetes, tesoura, 2 miçangas para fazer os olhos, um ímã ou um lápis, dependendo da lembrança, cola quente, máquina de costura e linha. Então, vou te passar algumas dicas. Você pode fazer essa lembrancinha tanto seja na máquina de costura, que logicamente, se você vai fazer um número maior, vale bem a pena, porque vai ir mais rápido, né? Mas também, quem não tiver máquina de costura e sabe fazer aquele pontinho caseado, pode fazer à mão. E o feltro é o tecido ideal para fazer isso. Então, você vai entrar lá no site, depois eu vou subir esse molde que eu desenhei assim na mão mesmo da ovelha, para ter uma noção como que ela vai ficar, né? Para saber mais ou menos o tamanho e a dimensão do que é a cabeça dela, as perninhas e tal. Então, eu vou subir esse molde para você, você imprime o molde, recorta e vai direto no pano. Pode ser, se você fizer um tecidinho flocado, igual eu fiz a ovelhinha, você vai deixar uma margem para fazer a costura na máquina. Se você fizer no feltro, não precisa deixar esse espaço. Você já corta direto, tá? Onde você marcou e vai fazer o pontinho do lado de fora, tá bom? Fica a dica ali. Então, agora eu vou pegar esse tecido, eu vou fazer na máquina para a gente poder fazer mais rápido, porque aquele pontinho é muito bonito, mas leva um pouquinho mais de tempo. Como o nosso tempo é curto, eu vou mostrar aqui
para vocês. Ah, eu acho que perdi. Não, perdi não. Prontinho. Aqui a gente põe, né? Um alfinete, prende o molde para que na hora que você vai costurar não, desculpa, marcar, a gente não perca ele de vista, né? Aí com uma canetinha, marco tudo em volta. E aqui, certinho, já marquei onde que eu vou recortar. Eu dobrei o pano, né, porque tenho que ter os dois lados, logicamente. E vou recortar. Para cortar assim, que depois é mais fácil. Aí, na hora do recorte, a gente vai deixar ele um pouquinho mais justinho, tá bom? Marco por aqui, deixo um meio centímetro aproximadamente, porque como tem muita curva e ele é mais cheinho, esse pano aqui, não quero que me dê muito trabalho na hora da costura. Então, a gente vai agora na máquina e vamos costurar essa parte toda aqui do corpinho dela e essa partezinha aqui embaixo eu vou deixar aberta, que por ali eu vou virar, depois a gente fecha com alguns pontinhos à mão e depois faz uma pequena costura para marcar a divisão das duas perninhas. Isso você pode fazer também com uma linha de bordar, se você quiser fazer na mão, tá? Eu vou então com a maquininha. Cheguei na primeira curva, aí eu começo a mexer as voltinhas, bem devagar. Quando eu vejo que não dá mais para virar, já levanto o pezinho da máquina. Cheguei aqui, faço a mesma coisa, uma pequena virada. Aí a gente vai sempre devagar para poder ter controle, né, das voltas da máquina. Vou tirar já esse alfinetezinho aqui. Aqui faço a última voltinha. E viro. Até chegar nessa parte, que é onde eu marco a perninha dela. Pode dar um arrematezinho aqui, para que depois na hora de virar ela não abra a costura, tá? Ok, aqui a gente faz o seguinte, você sabe que sempre que tem curvas assim, a gente faz uns cortezinhos tudo na curva para que depois fique bem quando eu viro. Nesse caso não vou fazer em toda a volta, porque como o tecido é bem macio, ajuda bastante. Então, o que eu vou fazer, sim, nessa divisória aqui, né? Nessa parte que vira a curvinha ali. Então, eu faço um corte pequeno, sem cortar a linha, com muito cuidado, porque senão você vai virar e vai ter um furinho ali. E desse lado eu já começo a virar. Então, você vai perceber que, senão ele ficaria todo assim, sem jeito. Aí você começa a puxar. E agora vai descobrindo, né? Cada volta que a gente fez, olha só, com o dedinho você empurra assim e fica, parece um brócolis, né? Uma árvore, sei lá, as crianças falam assim, né? Mas nesse caso a gente vai ainda dar um formato, porque eu vou dar um pontinho para dentro, né? Onde eu tinha marcado, e depois a gente vai fazer uma costurinha aqui no meio, como eu falei. Mas antes, preciso colocar enchimento. Então você pega o enchimento acrílico, eu acho que esqueci de pôr na lista de materiais, mas aí vocês sabem, né? Ela já leva enchimento, é só lembrar. Se você tiver um pouquinho que tiver ali em casa, de qualquer outro trabalhinho que fez, já completa a sua ovelhinha. A gente fez também em outros programas uma ovelha maior, que dá muito para contar história. Esse mês, no Jardim da Infância da Igreja, teve a história de Davi,
teve alguma outra história, não estou lembrada agora, já estamos no final, mas teve muita ovelhinha e as crianças realmente adoram quando a gente conta uma história e leva algum bichinho, leva alguma figura, né, para que eles possam imaginar como foi na época da Bíblia, né? Então é bem bacana esse trabalho, realmente é bem gostoso. Aqui, olha só, terminei, né? Já enchi aqui e nesse caso a gente vira, tá? Você vai dar uns pontinhos na mão, como eu falei para você. Tenta que ele fique o mais retinho possível. Às vezes é um pouco difícil, porque como eu falei para vocês, esse tecido é mais cheinho. Então é difícil deixar retinho, como se fosse um tecido de algodão. Mas aí, uma vez que você viu o jeitinho dele, às vezes até com a pontinha da tesourinha aqui, ajuda. Pega um alfinete, tá? E já depois você dá umas pontadinhas na mão e vai fazer a costurinha aqui no meio. Mas depois a gente faz outra coisa, já vá preparando o teu tecido, esse cru de algodão que a gente usa bastante também no artesanato para fazer o rostinho da ovelhinha. Logo após o intervalo eu já te ensino e fica com a gente porque no segundo bloco do programa tem novidades para você, você vai gostar. A gente já daqui a pouquinho te mostra. Então eu já vou pegar esse molde aqui do rostinho da ovelhinha aqui. Já vou dobrando, deixo preparado, que às vezes o nosso tempo voa realmente. Vou marcar aqui enquanto isso, temos um minutinho só. E aqui eu coloco um alfinete, recorto e vou levar na máquina de costura também, tá, gente? Só que com a diferença que eu vou costurar ele tudo em volta e vou abrir do lado de trás. Mas isso eu já te mostro, como eu falei, no segundo bloco. Não vai embora, continua com a gente. Volto já com mais Armarinho da Arte ao vivo.